Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar a estudar um dos conceitos primordiais da física, um dos pilares que a gente usa para conseguir explicar muitos fenômenos da natureza. Na verdade, todos os fenômenos da natureza podem ser explicados por meio desse mecanismo que a gente vai começar a estudar nessa etapa. Esse conceito é energia. A energia que a gente vê na física, ela é dada por um conceito, ou seja, a gente conceitua ela de uma forma um tanto que da própria física, exclusivamente para ela. Tanto que se você pegar um livro de física vai estar escrito assim: energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Trabalho é a capacidade, é o gasto de energia de uma força face ao deslocar um corpo. Então, uma coisa está intimamente ligada com a outra. Uma coisa não explica nenhuma da outra. Então, o conceito de energia que a gente vai ver aqui, a gente vai introduzir esse conceito, que é o mais importante, vamos dizer assim, a aula mais filosófica que a gente vai ter sobre energia. Eu preciso que você me acompanhe aqui para a gente não perder o fio aqui, porque não é algo tão simples, é algo muito rebuscado, muito abstrato, porque energia não existe. E para começar, energia não existe. Energia não é algo que a gente consiga ver. A gente consegue, assim, de forma didática, deixar a energia de um pouco mais palpável. A gente traça uns raiozinhos e fala sobre energia, o raio caindo, a gente fala assim: ah, minha energia hoje está tão baixa, ou a energia elétrica, a energia da CEMIG que a gente está gastando, ou eu estou com muita energia hoje, acordei com muita disposição, a energia do sol, a energia solar, a energia que a gente está comendo, come e se sente mais forte e tudo mais, ou a energia que a gente gasta para realizar alguma coisa, gastar ali gasolina e tudo mais. Então tudo, energias renováveis, que a geografia vai gostar muito, tudo a gente passa pelo conceito de energia, mas em cada esfera e cada campo de conhecimento a gente pega a energia, o conceito e aplica de uma certa forma. Mas aqui na física, que é a raiz da questão, a gente vai tratar a energia para explicar vários fenômenos da natureza. Mas se você pegar assim, o que é energia, energia em si não é algo que exista. Você não vê energia passando em algum lugar, você não sente energia, você não sente o cheiro da energia, você não tem o tato. Não é algo sensível e não é algo visível, não é algo que exista. Energia é um mecanismo que o homem colocou, criou para explicar certos fenômenos que dá muito certo. É uma explicação muito simples, na verdade, e que funciona e é muito funcional. Porém, ela não existe ali. Por exemplo, quero explicar aqui de três formas com que a ciência consegue explicar um objeto cair. Então vamos supor que eu estou aqui com o meu giz e esse giz vai cair. Se eu soltar ele, simplesmente soltar na minha mão, abandonar, que a gente fala, ele vai cair naturalmente sem fazer esforço nenhum. Ao longo da história da física, a gente tem três explicações muito boas. Uma explicação sempre vai estar assim, trazendo novas ideias e não vai excluir a outra, porém é diferente cada uma. Mas há uma relação, mas porém muito diferente. Eu posso explicar esse fenômeno de três formas que a gente aceita numa boa. A primeira explicação é a explicação que é a mais atual, que a gente está assim, mais gostando de colocar ela como o que realmente acontece. Essa explicação é: o espaço aqui entre nós, esse ao redor, o ar e tudo mais, ele está um pouco deformado. Ele está um pouco, como se fosse um pouco mais para dentro. Pensa assim: quando você tem uma cama e você coloca uma bola de boliche, a cama não dá uma afundada? Então, o nosso espaço aqui está um pouco afundado, porque a Terra é muito grande. E Terra que tem massa, toda vez que um corpo tem massa e a massa é muito grande, ele deforma o espaço entre ele. Essa é a explicação. Todo corpo de massa deforma espaço ao redor dele. Mas um corpo de massa muito grande deforma mais ainda o espaço, que é proporcional à massa. Por isso que o buraco negro deforma muito o espaço ao redor dele, de forma que ele fica tão deformado que, se a gente pensa assim, que aqui é uma bola do buraco negro, aqui como se fosse a cama, ele afundou tanto assim que as coisas que quando caem nele não conseguem voltar. Mais ou menos do tipo assim, a luz quando entra nele fica presa aqui nesse buraco todo, nesse fundo desse colchão que a gente colocou aqui a bola de boliche nele e afundou tanto que a luz não consegue sair, fica presa lá. Então esse conceito de deformação do espaço traz a ideia da massa deformando esse espaço. E aqui, toda vez que deforma, pode pensar simplesmente como se fosse a cama mesmo, ou uma cama de elástico. Quando tem uma pessoa lá e está afundada assim, se você coloca alguma coisa aqui perto dela, vai cair para perto dela. Porque tá caído, está mais deformado o espaço, você coloca uma bolinha, ela desce. Então esse conceito é o que explica hoje em dia. Essa explicação foi dada por Einstein, é recente, em 1900 e pouquinhos, no comecinho do século XX, em que o nosso espaço aqui está deformado por causa de um corpo e a massa da Terra, a Terra tem uma massa muito grande, então deforma muito e cai. Como aqui está deformado, o espaço ele vai cair. Apenas eu estou impedindo que ele caia. Se eu simplesmente solto, ele vai cair naturalmente porque o espaço está deformado.
Outra explicação, e essa é mais antiga, essa aqui a gente foi lá, Newton, que deu essa grande revolução de se pensar que todo corpo que tem massa, como esse objeto aqui, esse giz tem massa, porque ele é feito de partículas e tudo mais, e a Terra também tem massa, todo corpo que tem massa se atrai. E essa atração entre massa e massa a gente chama de força gravitacional. Então todo corpo tem força gravitacional, tende a se querer unir, tende a ir um ao encontro do outro. Então o giz está indo ao encontro da Terra. Era para a Terra também estar indo ao encontro do giz. Só que como a Terra é muito gorda, ela não sai do lugar basicamente. O giz, ele sai. Então se eu tivesse, por exemplo, um encontro de dois mundos, tipo do Chaves assim, um encontro de dois mundos, eles basicamente se atrairiam e se moveriam, porque eles têm massas proporcionais. Por exemplo, o Sol não vai de encontro à Terra, mas ambos se atraem. Por quê? O Sol é muito mais pesado que a Terra. O Sol é muito mais pesado que a Terra. Então é como se o Sol quase que não se deslocasse quando a Terra passa por ele. E ele fica rodeando, né? Então, por ser muito mais gordo, ele fica parado. E o que é mais leve tende a se movimentar. Ok, explicou. Massa atrai massa. Essa massa aqui, então, do giz é atraído pela massa da Terra. Então há uma força, é uma forma de se explicar. A terceira forma de se explicar também é o que a gente vai trazer de um conceito novo, que é um mecanismo novo para se explicar. E qual que é a ideia? Ao redor de nós aqui também há esse campo, há esse espaço deformado, só que é um espaço característico da massa que a massa proporciona. Esse espaço que a gente vai chamar desse campo que está ao redor aqui da Terra, que tem influência de massa, é um campo que a gente chama de campo gravitacional. Então a gente já ouviu muito disso. Então a Terra cria um campo gravitacional ao redor dela e à medida que você vai se afastando da Terra, esse campo gravitacional é mais fraquinho, mas mais próximo da Terra, esse campo gravitacional é mais forte e que qualquer objeto que tenha massa dentro desse campo gravitacional ele é atraído. Então, por exemplo, um asteroide está vindo em colisão da Terra, se ele passar dentro do alcance do campo gravitacional da Terra, ele vai ser atraído. Pode ser que seja atraído o suficiente para colidir ou simplesmente atraído para dar uma desviada ali. Mas se não tiver no alcance do campo gravitacional da Terra, ele simplesmente passa longe. Por mais que você veja ele lá de cima lá, a Terra não tem influência sobre ele. Então, toda vez que você tem um objeto dentro do campo gravitacional, o objeto com massa dentro do campo gravitacional, ele sofre a influência da Terra. Que serve também para falar sobre a força, que a força sofre a atração ali da força gravitacional, mas pensando em termos de energia, o que vai pensar? Dentro desse campo gravitacional, você tem uma energia associada a esse campo. Essa energia a gente chama de energia potencial. Então, nesse exato momento aqui, esse objeto está dentro do campo gravitacional da Terra, então ele tem uma energia associada, ele tem uma coisa associada a ele que a gente chama de energia potencial. Então, como ele tem energia potencial, ao soltar ele aqui e fazer com que ele não seja impedido de nada, ele vai pegar essa energia que ele tem e vai transformar ela em outra energia que a gente chama de energia cinética, que é o que faz ele se mover. Então, ele está aqui. Por que ele se move? Porque ele transformou a energia que ele tinha associada a ele, por estar dentro desse campo gravitacional, em energia cinética para poder se mover. À medida que ele está caindo, essa energia potencial dele é cada vez menor, porque ele está numa altura menor, que a gente vai ver que o campo gravitacional é diretamente ligado à sua distância. Quanto mais próximo da Terra, menor essa energia tem, menor o campo gravitacional e menor essa energia que esse corpo tem associado ao campo gravitacional, ou seja, menor essa energia potencial. Então essa energia potencial que está cada vez menor, o que aconteceu com ela? Bom, eu transformei ela, eu joguei ela, eu retirei ela, eu peguei ela para transformar em energia cinética. Então cada vez mais o corpo vai ficar cada vez mais rápido. Então essas trocas aí de energia servem também para explicar. Então toda vez que um objeto cai, por que ele cai? Porque ele tinha uma energia potencial que se transformou em energia cinética e cada vez mais a sua energia cinética aumenta porque eu estou tirando da energia potencial. Porque tem que haver aí uma conservação, que a gente vai explicar isso tudo. Então tá vendo que esses fenômenos aqui, o mesmo fenômeno, pode ser explicado por 3 explicações diferentes, parecidas? A melhor explicação que a gente tem aqui, de fato, o que está acontecendo na natureza é que o espaço está sendo deformado. Não é algo que a gente vê, é algo que está ao redor da gente, mas de fato ele está sendo deformado. Então a primeira explicação atende realmente o que acontece na natureza. Porque quando tem atração de massa em massa, na questão das forças, a gente não vê nada e não há o que constatar muito bem entre trocas de partículas ali. Tipo assim, ó, eu atraio você, você me atrai, a gente vai sendo atraído porque eu estou vendo uma conexão entre a gente, está saindo partículas entre a gente chegar lá. De certa forma ainda não temos essa explicação. Existem teorias para cima disso, mas assim, não é ainda a melhor explicação. A física nuclear vai até tentar dar uma explicação para ela, mas é muito rebuscado. Não é a melhor ainda da forma como que Newton colocou, mas serve muito bem para explicar. Mas não é a melhor que o que acontece na natureza.
E a conservação de energia também não é a melhor forma de se explicar por que o objeto está caindo. Dá conta de se falar que é uma transformação, que você tinha uma energia associada aqui ao seu corpo e tudo mais, mas depois foi se perdendo, foi se trocando em forma de energia cinética e tudo mais. Dá conta, mas não é a melhor forma. A melhor forma ainda vai dar aqui com Einstein ao se dizer da deformação do corpo e tudo mais. Então, tá vendo que a gente pode explicar esse fenômeno de 3 formas diferentes? E nessas 3 formas, uma não agride a outra, uma não desmente a outra. Mas a energia aqui é a forma mais simples que a gente vai ter, que simplesmente eu tinha uma coisa, transformei outra, transformei outra, transformei outra. E é muito didático, muito simples, muito bom. Porém, não atende tudo da natureza. Mas é interessante, porque a gente tem energia do dia a dia, no senso comum, em que a gente tem aí a energia elétrica, energia solar, energia do vento, né? Energia eólica, energia ali do petróleo, energia você está se sentindo bem enérgico hoje, está com uma energia boa, energias positivas, energias negativas, aquela pessoa tem uma baixa energia. Então está vendo que a gente pode trazer o conceito de energia para várias esferas, mas não necessariamente vão estar explicando a natureza. A energia da física é uma energia diferente do dia a dia, é uma energia diferente do senso comum. É uma energia voltada ali para se explicar matematicamente e mais matematicamente ainda porque são continhas super simples de uma transformação de outra. Você tem aqui tantos joules de uma energia associado com outros joules, com outros joules, com outros joules, e que atende muito bem à explicação dos fenômenos. Não a explicação, mas sim o mecanismo ali matemático para dar conta daquilo. Inclusive, na explicação dos fenômenos, toda vez que eu for explicar algum fenômeno, ela tem que atender ao conceito de energia. Se aquela explicação que eu estou dando não for atender a energia, se eu aplicar para ela, fazer as contas matemáticas da energia e não for dar conta de fazer isso, falar isso, então aquela explicação não serve. Por exemplo, vamos supor que eu quero aqui, eu quero meter a cabeça na parede aqui, ó, pá, meter a cabeça. E eu quero dar uma explicação do que acontece. Aí vamos supor que eu estou viajando aqui, ó. Ao colocar, meter a cabeça na parede aqui, tô doidão e tudo mais, a minha testa vai de encontro aqui à parede e há um contato entre elas, significa que no mundo atômico ali, um átomo quase chega a encostar no outro, os seus campos se entrelaçam e nesse entrelaçamento ali há uma deformação nesse campo aqui, esse campo fica louco e ao fazer essa deformação os elétrons aqui começam a interagir com os elétrons de lá e isso faz ter uma descarga ali. Tá vendo que eu estou dando uma explicação muito louca, porém uma explicação ali mais real do que está acontecendo, mas se dentro dessa minha explicação muito louca aqui, eu não colocar ou eu não atender o conceito de energia, não vai valer. Então vamos supor que eu tivesse feito umas continhas dentro dessa assim, o quão forte eu bato na cabeça para rachar meu crânio. Dentro dessa explicação aqui, ó, a sua força que você tem que exercer e tudo mais, tem que ser isso e aquilo. Isso e aquilo e jogar isso para explicação de energia e não atender a energia ou a conservação de energia e não atender às leis que a energia te pede para poder atender, essa minha explicação não vale de nada. Por quê? Porque todo conceito, todo fenômeno que a gente tem na natureza, o conceito da energia é capaz de explicá-lo. Você tem tantos joules para cá, transformou tantos joules para lá e aqueles joules ali resultaram naquilo ali. Dá conta? Dá conta. Explicou? Não, mas pelo menos deu conta da energia. Então se eu falasse que, sei lá, se flutasse na minha continha em que todos os 100 joules que eu tinha ao movimentar a cabeça bateu na parede e a parede aqui me fez absorver 80 joules, mas eu perdi 20 joules e esses 20 joules não sei onde colocar, não atendeu a condição da conservação, não atendeu a condição das leis da energia. Então essa minha explicação toda louca, rebuscada que eu fiz, não serve de nada, porque tem que atender às leis da energia, que é principalmente da conservação da energia. Porque a conservação da energia fala que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, na lei de Lavoisier, da química, ele diz que toda essa energia que eu tinha na minha cabeça, ao cabeçar na parede, essa energia ela se transformou em outro tipo de energia, essa energia de movimento transformou em outro tipo de energia, que essa de energia solar, energia do som, porque quando você bate aqui e escuta também é um tipo de energia do som, quer seja em energia de deformação, que a gente chama porque a sua testa vai se deformar, então vai ter um certo movimento aqui de deformação da sua testa, e até você ficar mais feio, mais bonito. Então toda essa energia foi se transformando, pegando os 100 joules inicial que você tinha. Então esses 100 joules inicial que você tinha ao bater a cabeça, uma parte se transformou em som, porque quando você bate, você escuta. Uma parte se transformou em deformação, porque sua cabeça ficou rachada. Outra parte se transformou em calor, porque calor também é uma forma de energia e a sua cabeça esquentou quando você fez isso.
ou você já estava de cabeça quente para dar uma cabeçada na parede. Mas enfim, toda essa energia que você tinha antes se conservou, se transformou em outra. Você não perdeu, você simplesmente... Cadê os 20 joules de diferença antes? Foi para onde? Ah, não sei explicar? Então não serve. Então ela se transformou em alguma coisa. E essa é a ideia da conservação da energia, que são uma das suas leis que vale para sempre. Então todo fenômeno se dá de uma energia de um jeito para outro. Então quando você tem aqui o giz caindo, a energia que você tinha de potencial se foi transformando em energia cinética. Simples, acabou. Não tem mais o que complicado que isso em conceito de energia. Se você quiser uma explicação porque o espaço ao redor se deformou e começou a cair e tudo mais, beleza. E qual fazer as continhas, se você coloca alguma fórmula, está atendendo a condição que os 100 joules que você está colocando aqui de potencial está se transformando em energia cinética, até transformar totalmente em energia cinética, até você ter 100 joules totalmente em energia cinética, se atende a condição, perfeito. Então a sua explicação do fenômeno mais real do espaço deformado atende a condição. Faz sentido, né? Porque, eu estou explicando e realmente deforma o espaço. E o outro sentido atende às condições da energia? Atende. Então, perfeito. Então, é uma boa explicação. Então, a energia a gente vai sempre usar como esse mecanismo para poder dar esse suporte e principalmente vai ser a linguagem matemática que vai atender ali os fenômenos e tudo mais para poder conservar e para poder deixar como verdade aquele fenômeno escrito ali por números e esses números, esses joulezinhos matematicamente. Tá bom? Então, esse conceito que a gente tem de energia, que é algo fluido, que é algo que assim, as energias saem da tomada e entram no seu aparelho, a gente tem que começar a renomear melhor essa energia. O que sai da sua tomada e entra no seu aparelho, quando você espeta na tomada assim, né? É uma corrente. Na verdade não sai, na verdade assim, produz ali dentro do seu fio uma corrente elétrica, são elétrons ordenados se movendo entre o seu aparelho. E aquilo ali, obviamente, por ter movimento, você pode associar uma energia para isso. E como são elétrons se movimentando, a gente chama de energia elétrica. Só para poder dar uma diferenciada. Quando você tem o Sol com seus raios iluminando uma plantinha, por exemplo, você tem ali a energia solar, que na verdade são simplesmente raios solares, ali raios de luz vindo. Mas você dá, como vem do Sol, a gente fala de energia solar para dar um nomezinho melhor. E ao essa energia solar incidir sobre a plantinha vai fazer fotossíntese, pega essa energia do Sol que ela absorveu para transformar numa energia própria, para poder o seu próprio alimento. Uma explicação muito simples, mas na verdade o que mais vai acontecer de rebuscado é a luz solar que vem nesses campos eletromagnéticos excita o elétron que está lá na célula da clorofila e ao excitar esse elétron ele fica mais energético, ou na verdade ele salta de níveis e vai passando para o ciclo e tudo mais. Então assim, você tem explicações mais rebuscadas do fenômeno de fato, mas serve explicar ou atende a explicar que você tem energia solar transformada em energia em alimento pela plantinha, em fotossíntese? Dá conta, hoje pegar o mais simples. Então essa que é a ideia que a gente tem que trazer de energia, como esse mecanismo que serve para poder se explicar o fenômeno. Mas ela existe? Energia de fato é algo que a gente vê, sente, cheira ou está presente? Não. Elétrons, matéria, massa, átomo são coisas da natureza? Sim. É tipo movimento. O movimento é um fenômeno da natureza. Quando você tem um objeto que se desloca no espaço, isso é um fenômeno da natureza. Você viu esse fenômeno acontecer. Mas o que você tinha real de concreto lá? Um átomo localizado aqui que foi submetido a uma ação a se localizar em outro lugar. Então, aquilo que é da natureza mesmo, é o que você está aqui, como os átomos e tudo mais, e outras explicações para ele dar conta de se mover daqui para cá, você pode usar energia, pode usar força, pode usar outras explicações que dão conta de descrever o fenômeno. Mas o que é de fato real é o objeto, a massa e o átomo e tudo mais. Esse ensaio todo é só para você ter uma boa compreensão que energia é algo do dia a dia que a gente usa no senso comum, mas que aqui na física a gente não pode deixar esse senso comum nos abraçar e nos absorver. Por quê? Que quebra o nosso conceito, porque quebra muito as nossas pernas. Quando eu tenho uma pessoa que fala assim que acordou com uma energia baixa e tudo mais, não é a melhor forma de se dizer energia da física. Quando eu tenho uma pessoa que assim é muito enérgica, que ela não para de correr e tudo mais, quando eu falo que assim, não, esse lugar é meio estranho, tem energias negativas, não, essa pessoa tem energias boas, ela me deixa bem, ainda não é a energia que a gente tem para a física. A energia que a gente tem para a física é associado, o pior de todos, ao trabalho, associado a algum fenômeno da física que está muito ligado ali, muitas vezes, com o movimento, com o deslocamento de alguma coisa. É a energia que a gente vai ter que usar mais, tá? Mas o principal, não acho que energia exista. Não acho que energia é algo palpável. Não acho que energia é algo que está aí. Energia é o conceito que a gente usa, uma ferramenta, um mecanismo
muito útil para se explicar e atender a condição matemática da natureza, mas ela de fato em si não existe.